Do Blumenau? Moro em Joinville. Joinville. Tá próximo, né? Na época que nós estávamos no Senac, o Tércio vinha 3, 4 vezes por semana de Joinville e Blumenau para dar aula, cara. Isso aí foi mais parceiro do que... Bom, você estava naquela época, naquela faculdade, né? Eu avaliei essa faculdade. Isso, a gente tinha um time que era dos sonhos, assim, né? Era um time que... Nossa Senhora! A Nelore ainda está lá? A Nelore, não, ela também saiu... Ela saiu junto comigo, né, Tércio? Tu também, né? Cara, eu acho que a Anne saiu antes É um verdade, pouquinho. ela saiu antes. A Anne saiu antes de você. Depois fui eu, depois o Tércio. Meu, foi um monte de gente que saiu, né? Então, já podemos começar, professor Elcio. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Então, a nossa prosa aqui é uma prosa bem rápida. O professor Elcio está se disponibilizando a fazer aqui algumas leituras gráficas sobre o Bitcoin. A gente está apostando que o Bitcoin vai ter uma alta bastante significativa entre final de julho e agosto, pelo menos é uma projeção nossa, né? Não tem nada a ver de fundamentos gráficos, enfim. E aí a gente pediu para o professor... Boa noite. Tudo bom, Dario? A gente pediu para o professor Elcio traçar aí suas runas gráficas do Bo e tudo mais. Fica à vontade, professor Elcio. A gente está gravando, tá? Ok. Eu estava comentando que semana passada nós iríamos fazer isso, né, professor Hugo? Mas aí à noite nós ainda tínhamos aula, eu tinha aula, o professor Hugo tinha aula, daí ficou um pouco complicado, daí a gente resolveu... Queríamos fazer sábado, né, professor? Sábado. Só que sábado daí também ficou complicado, porque eu tinha aniversário para ir e tal, daí disse, não, hoje é o dia que sobra e vai ficar bem bacana para a gente fazer uma conversa aí. O objetivo é esse mesmo, né, pessoal? Quem não é grafista ainda, é para a gente começar a entender, porque às vezes lá no grupo, teve um indivíduo que colocou lá, mas aí é simples, né? Ou vai subir muito ou vai descer muito. Na verdade, o preço faz o que ele quer, né? O que a gente tenta é enxergar o caminho que ele leva e mais ou menos até onde ele possa ir com tranquilidade, né? Então, na última live, a gente fez uma live sobre a queda do Bitcoin. Eu mostrei lá para vocês por que eu saí lá com... eu acho que eu saí com 58 mil e pouco, porque ele fez um repique, daí eu vendi o que eu tinha de Bitcoin, porque para mim a coisa estava muito vulnerável, ou seja, quando a coisa começa a perder, ele fez até um novo topo, mas ele foi muito aquém do que deveria ter feito, né? E ele voltou novamente, depois deu um repiquezinho, daí eu caí fora. E talvez isso seja as coisas mais importantes que a gente deva abordar, né? Nessas nossas conversas, justamente, eu não sei se é o Ogro de Wall Street que fala, que ele falou assim, tão importante como a entrada é a saída de um trade, né? E isso se aplica a qualquer tempo gráfico, qualquer tempo que você fica com o ativo e se for cripto ou se for uma ação ou qualquer coisa, né? Então, se a gente não tem esse perfil, que tem o perfil, por exemplo, de investidor de ação de viúva, que a gente quer realmente aumentar nosso patrimônio e não viver de dividendos e viver sempre amigo do mercado, né? Quando você quer realmente comprar um ativo que tu quer obter bastante lucro dele, então a gente tem que começar a pensar de uma maneira um pouco mais organizada, né? Digamos assim. E aí, aqui nesse grupo, tem grafista junto comigo aqui ou não? Acho que todo mundo é fundamentalista só. O teste é um que ele conhece análise gráfica, a gente até fez algumas coisas juntos já, né? Só que agora, nesse momento, o Tércio está por aí, né? Tá sim. Estou aqui. Ele partiu para uma outra área, né? Na verdade, a gente começou com ações, né? E lá faz tempo já isso. Depois,
eu fui mais para cripto, né? E agora estou olhando. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal, para a gente começar a fazer uma análise. Eu vou pedir desculpa, porque, na verdade, eu não sei se é um problema meu ou se é um problema de todo mundo, porque lá no Binance, como o Binance eu tenho o Binance desde fevereiro, março, por aí, mas a linha de tempos, a linha de médias, para mim, ela ainda é limitada. Eu só consigo, no diário, enxergar 305. Então, isso dificulta um pouco a mostrar para vocês aqui o que é... Porque isso eu faço as leituras, geralmente, e passo para vocês numa outra ferramenta chamada Ficube, né? Porque ela tem ela já tem todas as médias, e muito maiores ainda do que 610. Mas, então, vamos começar aqui eu já estou com ele aberto aqui, eu só vou compartilhar minha tela. Tela inteira. Esta aqui. Compartilhar. Pessoal, eu vou falando algumas coisas e assim que vocês tiverem algum tipo de dúvida, por favor, vocês me dão um toque, tá? Porque senão eu não vou saber exatamente quais são as dúvidas, tá? Que surgem. Todo mundo está vendo a minha tela aqui, certo? Sim. Essa aqui, agora eu estou no BTC, né? Eu não estou comprado. Às vezes eu e o professor Hugo conversamos. Você está comprado no BTC? Não, eu não estou comprado a longo prazo. O que eu fiz com o BTC? Eu já vou explicar para vocês. Eu peguei alguns movimentos assim. Ó, vamos olhar aqui a grande queda, né? Então, a grande queda, ela começou aqui atrás, certo? Ainda os meus desenhos estão aqui, ó. A grande queda começou aqui. Então, o que aconteceu aqui? Isso aqui, em alguns dias, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por exemplo, assim, ó, a gente fica olhando, né? Tudo alinhado para cima, ó. 200, né? Aí a 305 não tinha aqui ainda. Mas vejam que a primeira parada do Bitcoin foi aqui no... essa aqui é 72, se eu não me engano, deixa eu ver. Essa é 72. Então, a primeira parada que ele fez foi aqui. E ele trabalhou 3 dias em cima dessa média. Então, aqui, na verdade, eu não fiz isso porque eu não estava naquele momento aqui no ar, tá? Mas aqui, quando bate nessa média aqui, na 72, muita gente recomprou o Bitcoin. Por que ele fez isso? Porque uma média dessas, para você conseguir passar, isso leva um tempo. Vocês podem observar isso aqui, certo? Então, isso levou um tempo. E aí o cara compra aqui e ele faz trades curtos. Com certeza, quando bater na 34, ele vendeu. Esse é o especulador puro, tá? Então, ele fica, às vezes ele fica 2 horas com um ativo, cara, fez 10%, o cara foi lá e saiu e caiu fora, né? Mas aqui, nesse caso, ó, ele foi de 53 mil e ele, no outro dia, bateu na 34 a 57 mil. Se a gente parar para pensar, em um dia, de fazer 10% num ativo, é muita coisa, né? Mas as pessoas fazem isso mesmo, tá? E isso é uma questão que vocês têm que começar a ficar de olho. Aqui, eu já não faria mais. Por quê? Porque as outras médias chegaram muito próximas aqui. Ok? Aí, aconteceu aqui. Caiu para 72, né? Essa aqui era 144. Cara, na 144, eu também não fiz nada porque era de madrugada, né? Mas aqui, depois, quando ele caiu aqui, foi para 305... Até o professor Hugo perguntou para mim, você está esperado? Cara, eu vou fazer um scalp, né? Esse scalp aqui foi nesse mesmo dia aqui. Eu comprei aqui embaixo, acho que isso foi uma terça-feira, se não me engano. Eu comprei num valor aqui muito próximo, né? Da 305 e deixei ele subir. Eu vendi no mesmo dia. Eu fiz aqui uns 6%, se eu não me engano. Aí depois ele bateu na 305 de novo. Eu fiz mais uma compra, fiz mais uns 10%, né? E aí depois a brincadeira começou a ficar séria, né? Porque aí não dava mais para acreditar. Mas quem comprou aqui, por exemplo, eu não sou um cara que fico 24 horas por dia, mas tem muitas empresas que têm operadores, né? Que têm traders 24 horas por dia, eles estão olhando essas oportunidades. Bateu na 34, o cara vai para um tempo menor, o que vai acontecer? Ele, num tempo menor, fez topos ascendentes, o cara vai lá, entra, e ele já sabe, opa, meu primeiro bloqueio é a 8, aquilo que eu falei na vez passada para vocês. Depois é 17, depois é 34. Aí o cara tem opção de sair.
porque tu vai sair já no lucro. Bateu aqui, tu fez topos ascendentes, tu comprou, digamos aqui, a 34 mil. Ah, cara, a hora que tu tiver 35 mil, 36 mil, tu pode botar no 0 a 0. Se você comprou aqui em topos ascendentes, botou no 0 a 0 e teve paciência de 4 dias, tu pode ter vendido aqui em cima na 34, que é uma linha muito forte, a 39 mil, né? Cara, isso daria, sei lá, 16%, né? Então, a análise gráfica, ela funciona muito bem para isso. Ela não é garantia do que vai acontecer, mas assim, ó, a gente fica conversando muito e com muitas pessoas, né, que são analistas nessa área, e aí a gente começa a entender e começa a ver que todo mundo trabalha mais ou menos da mesma forma. Por isso que isso vira um jogo combinado, na verdade, né? Então, vocês podem observar, ó, 34 foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. É momento de compra? Pessoal, eu até acho que é, mas eu vejo uma grande possibilidade do Bitcoin realmente bater nas 610. E a 610 fica aqui embaixo, ó. 23 mil e pouco. Até vamos dar uma olhada numa outra ferramenta que eu tenho ainda, tá? Por quê? Porque ele bateu 1, 2, 3, 4, 5 e agora está batendo quase todo dia aqui, está trabalhando entre a 610, a 305 e a 610, né? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Depois a gente vai traçar umas tendências aqui, né? Para a gente começar a entender um pouco mais. Só para entender, professor, então, até 23 mil. Você acha que pode chegar a 23 mil? Pode chegar até 23 mil. Uhum. Né? Há uma possibilidade relativamente assim, não dá para dizer a probabilidade, né? Eu não vou dizer assim, é com tantos por cento e tal, né? Mas quando eu vejo esse tipo de sinal aqui, ó, ele decrescendo e ficando cada vez mais, dando análise gráfica, isso chama-se triangulação, né? Quando você tem uma triangulação, ela é bem interessante. Eu não sei se vocês lembram, lá no grupo eu coloquei algumas médias. Eu vou desenhar aqui para vocês, né, para a gente poder entender um pouco mais. Eu tinha feito um desenho aqui, ó. Vocês lembram disso? Eu tinha feito um desenho aqui. Eu fiquei muito animado, até conversei com o professor Hugo, quando ele rompeu isso aqui, tá? Só que o problema é que ele estava bem na 34. Então, pô, se ele rompe isso aqui com vontade, a gente ganha um novo gás. Por quê? Porque tudo que está acima da 305 é mais fraco em termos de resistência. Então, ele vai começar a andar entre uma resistência e outra, né? E é isso que, pô, aqui aconteceu. Meu, aqui eu até fiquei assim, cara, eu falei, agora é chegado o momento, né? Mas tu sempre tem que ir com cautela. Então, eu não senti essa segurança toda, e quando eu vejo isso aqui, geralmente eu parto por 2 horas, né? Eu vejo como é que está em 2 horas. Cara, se tu vai ver assim, ó, no 2 horas tu tem um monte de resistência grande em cima, não entra, cara. Não entra porque tu vai perder. E isso gera o que a gente conhece como falso rompimento. Um outro negócio, pessoal, quando a gente lida com análise gráfica, a gente não tem que ter preguiça de olhar vários tempos gráficos com as suas médias. Porque as mesmas médias que eu tenho no diário, eu vou ter no semanal, eu vou ter no mensal, eu vou ter em 2 horas, eu vou ter em 4 horas, né? Então, o que eu faço? Eu já deixei todas elas aqui, ó. Por exemplo, o Bitcoin agora, nesse momento. Vamos olhar o Bitcoin agora, nesse momento. Deixa eu ver aqui. Ó, ele está numa descendência, vai chegar às 9 horas agora, né? O que ele faz? Um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, para cima. É o que vai acontecer provavelmente. Mas isso tem a ver com o quê? Porque ele chega aqui perto da 305 e que vai remeter para 34. Aí chega da 34 vai remeter para 305. E assim ele fica caminhando, ó. Vocês podem observar, né? Aqui, como era um tempo maior, ele ficava mais tempo, alguns dias fazendo isso. Mas agora ele está tão apurado, está tão... como é que eu vou dizer? Enraizado esse negócio, que acaba ficando, né, praticamente ali na mesma, né, navegando entre 32 e 35, 32 e 35, e aí aquela coisa, dá para ganhar dinheiro com isso? Dá.
Por que não? Se você colocar aqui, bateu aqui na 305, né? Coloca a tua compra aqui. Coloca um stop abaixo aqui, sei lá. Eu vou deixar 5% para ganhar 10%. O ideal sempre é 3 vezes, né? Mas, cara, a chance de você conseguir fazer isso é grande, porque você teria conseguido isso aqui, você teria conseguido isso aqui, aqui não bateu bem na 305, teria conseguido aqui, teria conseguido aqui, teria conseguido aqui, entendeu? Então, isso é normal, né? Só que não vale a pena agora se arriscar a fazer isso aí. Esses dias o professor Hugo também me perguntou, Elcio, tu vende para recomprar depois, né? Ou seja, ganhar dinheiro na queda? Eu não faço isso em criptomoedas, em ações sim, em criptomoedas não faço por alguns motivos. Uma, porque eu nunca fiz em criptomoedas, né? Porque daí é uma questão de aluguel, tu tem que mudar a tua carteira, ela fica um pouco mais vulnerável, né? É um tipo de alavancagem e eu não gosto muito disso. E outra, porque realmente existem tantas oportunidades na subida que, na verdade, porque tu tem que mudar muito a tua mente. Eu não sei se alguém faz isso em ações, mas tu tem que mudar a tua mente. Tua mente é como se ela enxergasse como se fosse um espelho, né? Eu enxergo isso aqui bonito para queda. Não é que é impossível. Em ações eu faço, mas ações é tremendamente mais lento, né? A ação é mais lenta, é tudo muito mais lento. E aí eu prefiro ficar aí né? Eu prefiro ficar aí com algo que eu tenho muito mais claro na minha cabeça. Mas aqui agora, se eu fosse desenhar algo agora, nesse momento, eu faria algo parecido com isso aqui. Eu tenho aqui uma linha de tendência. Vamos começar essa linha de tendência aqui. Ela vem de muito mais longe, mas, né? Eu tenho uma linha de tendência clara aqui e eu tenho uma linha de tendência clara aqui, né? Eu não vou só usar os corpos, né? Não vou usar os... Então, o que está acontecendo aqui, Aqui, pessoal, existe um enrosco. É difícil ele passar para cima e é difícil ele passar para baixo. Mas, Elcio, o que vai acontecer? Cara, eu vou analisar esse cenário numa forma um pouco mais macro, né? Há uma chance dele descer. Por que existe essa chance? Eu vou para uma outra ferramenta, que é essa aqui, PTC USD. Essa ferramenta aqui, ela tem muitas configurações. Eu vou... porque às vezes assim, a gente precisa mostrar o que a gente usa, porque às vezes o cara acha assim, não, Elcio, o cara resolve isso tudo com Binance. Não, às vezes não, né? Às vezes ele usa outras ferramentas, né? Então, aqui é o diário do Bitcoin. Eu vou colocar aqui o dia, vou chamar ele a última leitura dela. Ele não é como a Binance, ele não é iterativo, né? Então, aqui a leitura é um pouco diferente, porque aqui não são médias móveis e aqui são mimas. Elas são mais precisas, porque ele calcula todas as posições dessas ferramentas baseadas em fio ao cubo. Então, por exemplo, ele começa lá na 8 fio ao cubo é 17, daí é 32, é 34, depois 72, 110 e tal, né? Então, se eu olhar para um cenário desses aqui, pessoal, esse cenário aqui está maravilhoso se vocês olharem isso aqui no diário. Por quê? Olha só, eu estou vindo de uma subida grande, né? Fez um pullback decente, mas eu não consigo mais enxergar diariamente de onde eu vim. Então, vamos colocar uma semana aqui. Por isso que eu gosto dessa ferramenta aqui, Olha que bonito que está isso aqui, gente. A gente veio aqui de 10 mil e poucos dólares, né? E depois nós tivemos uma super ascendência, um baita pullback, super ascendência, um baita pullback, super ascendência, um pullback legal, ascendência, pullback, opa, perdeu força. Um baita pullback. Mas vocês estão vendo que no semanal existe uma linha de tendência um pouco para baixo aqui? Dá para enxergar isso? Aqui até tinha feito uma LTA em cima de diário, né? Então, olha só, aqui eu tenho agora, aqui nesse cenário semanal, a minha primeira, por isso que esses dias eu coloquei lá, o meu primeiro bloqueio vai ser 26 mil, 27 mil, lembram disso? Na verdade, ele foi perto disso, ele chegou aqui a 28.800. Então, ele foi perdendo força nessa queda. Por quê? Porque isso aqui é um negócio como outro qualquer. Mas nós vamos fazer aqui, vamos fazer uma FIBO aqui.
uma projeção de Fibonacci. Eu vou pegar o topo aqui. Ah, não. Isso. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos pegar aqui, dessa subida aqui. Olha só, olha a informação que eu tenho. Geralmente, o troço para no 50%, que seria aqui, certo? Ele está dançando em cima do 61,8, que é uma subida muito forte. Só que aqui, nesse semanal, a gente não tem, nós não temos nessa configuração, eu peguei esse último fundo aqui com o topo que ele fez, tá? Então, aqui no meio do 61,8, a gente não tem exatamente uma linha de tendência. Então, isso quer dizer que aqui há uma indefinição. A gente tem que enxergar isso como uma área de consolidação. Por quê? Ele não foi para cima com vontade, ele também não desceu com vontade. Então, qual é o primeiro limite que eu tenho aqui? Meu primeiro limite, e aqui aconteceu uma coisa bem bacana no 27 mil, que ele fez na verdade, ele fez uma retração dupla. Então, o que acontece? Quando aparece isso aqui, ó, quando ele bate nisso aqui, a tendência é ele jogar isso para cá. E depois ele começa a desenvolver os topos ascendentes. Por isso que quando a gente fala lá, né? Poxa, o cara, porque assim, é muito difícil tu não ter perdido, em 2 dias isso aqui desceu. Se tu não foi lá e vendeu a qualquer preço, e tu ficou com o valor, né? E tu tinha comprado aqui embaixo, é momento de esperar. E quem compra para fazer scalp, coisa rápida, ele não deve ficar. Ele já tem que colocar um stop e um gain lá dentro do elemento dele, né? Tu faz a compra, tu já deve estar programando, ó, quanto eu me dou o direito a perder aqui e quanto eu quero ganhar nessa operação. E aí depois tu pode ir lá, tu pode zerar ela e tu vai subindo ela, né? É o que o pessoal faz aqui, ó. Ó, um trader profissional, um cara que olha para isso aqui todo dia, cara, de certeza, nesse semanal aqui, se você olhar aqui, ó, não é que ele vendeu no topo aqui, mas aqui em um momento ele vendeu. Ele não foi vender aqui embaixo. Ele vendeu aqui em alta. Quando chegou aqui embaixo, na época, porque agora essas mimas estão diferentes, na época elas tinham outra configuração aqui. E aí, evidentemente, o cara olhou assim, pô, mas isso aqui é uma 610. Cara, 610 eu vou comprar novamente. Porque ele vendeu com lucro, né? Vendeu aqui em alta, já está muito mais baixo do que ele estava, ele vai lá e compra de novo em algum momento, né? É o que muita gente está fazendo agora, por isso que o troço não está subindo. Por isso que ele está parado nesse monte de tempo aí. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Tá tranquilo? Ó, eu passei para o diário, tá? Então, olha, vejam só como isso se comporta. Olha aqui minha 61,8. Eu não tinha feito ela ainda, mas a gente já imagina que isso aí é o que está acontecendo, tá? O que vai acontecer aqui? O cara que vendeu aqui em cima, tá com o dinheiro na mão, cara, ele sabe que isso aqui, né? Ele pode ter comprado aqui já. Só que aqui é tanta negociação, acontece, deveríamos dar uma olhada nos volumes, né? Mas é tanta gente comprando e vendendo e fazendo scalp que é difícil ele sair dessa zona, porque é tudo muito rápido. Mas vamos lá. O que vai acontecer, então, daqui para frente? Ó, vamos lá. Então, aqui é uma área de grande resistência. E aqui embaixo, ó, na 24 mil, eu falei 23 e pouco, tá 24.700 agora, tá? Aqui agora, na 24.700, a gente tem uma 610. Se vocês pegarem o histórico do Bitcoin, vocês vão ver que essas 610, depois que ele se consolidou, que como uma cripto, algo que tinha muita negociação, ela é extremamente forte, né? Por isso que há essa possibilidade isso remeter para cá. Mas ele tem bloqueios extremamente pesados. Ele tem esse bloqueio aqui, né? Aqui ele já foi algumas vezes. Então, provavelmente ele vai remeter de volta para cá. Vai bater aqui em cima, vai remeter para cá. Até uma hora cansar, né? Até essa LTA aqui, ó, essa linha de tendência aqui, eu tinha traçado ela aqui em cima, deixa eu ver. Não, aqui é a da coisa, eu vou tirar fora, porque
porque senão eu não consigo enxergar aqui. Vou desenhar uma tendência aqui, né? Então, se nós pegarmos aqui topos, por exemplo, né? Aqui dentro, teoricamente, ele já está fazendo um pré-rompimento. Ah, Elcio, mas não dá para acreditar nisso aí ainda. Não, tudo bem, você não acreditou nisso. Então, faça uma nova linha aqui. Ó, beleza? Ah, Elcio, mas então o que acontece? Nunca vai furar isso? Não, vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar tão apertado e ele vai tomar um rumo, sim. Né? Só que a gente nunca deve esquecer que eu tenho várias médias aqui para passar. Então, essa queda ela foi muito rápida. Essa subida não vai ser tão rápida. Ela vai começar a acontecer. Certo? E essa média aqui, ela está inclinada para baixo. Isso aqui é a primeira leitura que a gente faz. Aqui embaixo, a gente pode associar isso a mais ou menos ao MACD, mas isso aqui é um pouco mais interessante, né? Por quê? Hoje a situação não está bonita aqui. Por que ela não está bonita? Olha, esse topo aqui, ele era esse cara aqui, ó. Esse foi mais alto, já a coisa não caminhou como tinha que caminhar. Mas as descidas estão piores ainda, ó. Essa descida, ela foi muito funda. Essas aqui já foram cada vez menor, ou seja, está perdendo força na descida. Então, por isso que a gente chama de consolidação, porque há uma leitura diferenciada aqui. Aqui eu tenho uma linha reta e aqui eu tenho uma subida. Opa, há uma divergência. Aqui eu tenho uma descida e aqui eu tenho uma linha reta. Ah, é uma divergência. Então, são momentos complicados de você fazer uma compra de um ativo. A não ser que eu realmente queira fazer, que eu tenha a intenção de ficar com esse ativo. Vou comprar ele, eu tenho uma grana sobrando, compro ele e vamos ver no que dá, né? Mas ele tem essa possibilidade dessa descida aqui. Aí vamos olhar um outro modelo aqui, um modelo que eu gosto pra caramba, né? PVPC. Olha só, pessoal. A regra teria que ser o seguinte: bateu nessa vermelha, tem que subir. Bateu nessa vermelha, tem que subir. Opa, aqui refugou. O que acontece aqui? Que leitura se faz? Isso aqui eu estou no diário, né? Quando a gente faz essa leitura aqui, cara, ele rompeu isso aqui com vontade. A ideia era chegar aqui embaixo, no 21 mil. Tanto é que a gente falava no 21 mil, né? Só que para isso, na época, você tinha um cenário muito melhor. Agora é cada vez mais difícil chegar no 21 mil. Por quê? Porque eu tenho 610 passando aqui. Ó, se eu colocar aqui o modelo PO2, vamos colocar mesmo 6 fractais aqui. 6 fractais, ó. Quando aconteceu isso aqui, lembra que aqui embaixo estava no 22 mil? Aqui tu tinha uma 610. Ó, um pouquinho acima, né? Aqui tu tinha mais chance. Agora tu vai ter menos chance. Por quê? Porque ela já está acima desse lugar aí. Então, teoricamente, você já começa a ter bloqueio sobre bloqueio. E isso é assim que funciona. Se vocês olharem esse gráfico aqui, pessoal, ele está muito bonito. A nível de quê? O que eu enxergo nesse gráfico? Cara, olha só. Eu estava numa subida, tudo alinhado aqui para cá, né? Ah, eu fiz um pullback. Esse pullback deu 61,8, certo? Qual é a tendência que vai acontecer agora? A tendência é eu subir. Mas eu posso bater aqui embaixo nessa casa aqui. É plenamente possível. Não é nada fora do comum. Tranquilo isso, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Ótimo. Continuando lá então no Bitcoin, né? Essa ferramenta aqui ela é interessante porque eu consigo fazer um desenho aqui, né? Então, o que está acontecendo aqui agora, olha aqui, ó, 305, 144, ele misturou tal e tal. Então, o ideal é que ele faça isso aqui, ó. Vem aqui, opa, aqui ele vai me remeter, né? Então, vamos colocar aqui o modelo BO2, porque daí eu consigo enxergar isso melhor. Tá vendo, ó? Isso aqui deu uma inclinação para cima, esse cara é duplo, triplo, ele é muito forte. Então, a tendência é chegar aqui. Aí, mas se eu chegar aqui, bom, aqui eu já ganhei a 34, tá vendo? Ó, eu vou continuar desenhando aqui com o meu prisma. O que vai acontecer aqui? Quase garantido que eu vou ter essa descida. Só que essa descida agora, ela vai me facilitar a subida. Então, tudo isso, eu não sei se vocês conhecem ondas de Elliott, né?
1, 2, 3, 4, 5, depois é ABC para baixo, tal. Estou preparando isso lá no material para falar um pouco sobre isso, né? De como enxergar uma terceira onda, como enxergar um ombro, cabeça, ombro. São métricas, são metodologias de análise que a gente faz para enxergar mais ou menos o que acontece, tá? Agora, isso aqui, deixa eu só colocar aqui, apagar esse negócio, por isso que eu digo para vocês, nada nos impede de eu ter amanhã uma subida aqui, eu ter uma subida aqui, né? Uma subida aqui e chegar aqui no meu 610. Só que aqui, estão vendo que aquela mudou? Ele mudou? É 610, 144. Então, automaticamente, eu vou começar a ter essa configuração. E aqui, ó, ele vai abrindo. Aqui ele vai abrindo as portas, ó. Tá mandando verde para cá. E assim a gente vai indo. E, na verdade, quando ele furar esse negócio, cada vez mais ele vai ter inclinações. Então, a tendência dele, quando ele sair dessa consolidação, ou ele faz isso aqui atrás, ou ele vem para cá e aí começa a subida. Muito difícil esse cara vir aqui para baixo. É muito, 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 muito difícil. Porque se eu olhar para um cara desses aqui, uma média 610, ela é extremamente forte. Como a 305 aqui, ela é extremamente forte. Tanto é que ela está segurando bonito aqui. Está segurando... Isso. Ela está segurando legal aqui, ó. Se vocês observarem aqui, né? Ele teve ajuda agora de uma outra que a invadiu, mas ela segurou aqui. Outro negócio que muitas vezes eu olho, por exemplo, assim, as retrações que a gente tem aqui, né? Que retrações eu tenho aqui? Esses dias eu botei uma análise de retração ali para vocês dentro do grupo. Se eu olhar aqui, por exemplo, pessoal, isso aqui em 26 mil agora, eu tenho uma superior a 610, uma superior a 1.294 e uma superior 2.584. Gente, para você passar desses 26 mil pontos aí, 25.500, 26 mil pontos, é algo punk, tá? Mas é algo muito punk mesmo. Então, e nós quase estávamos lá, né? Eu não posso considerar aqui, são 29 mil para 26 mil, são 3 mil pontos. Mas assim, ó, teoricamente, as pessoas enxergaram isso aqui como uma resistência e sabem que isso aqui é uma resistência muito forte, essa posição aqui. Então, a análise gráfica nada mais é do que você começar a olhar assim, aquilo que eu falei no curso lá. Eu tenho soldados, cabos, sargentos, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, subtenente, tenente, capitão, coronel, sei lá como é que são as brigadas. Então, cada vez mais é difícil atingir aquele cara. Quanto maior é o tamanho da média... Gente, olha só, se eu olhar aqui uma média dessas, vamos colocar aqui as médias, 6 fractais, 610. Para ela estar nessa posição aqui, ó, é a média de 610 dias de operação, o valor. Ou seja, isso aqui tem influência de 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. Isso aqui tem influência de 1 ano atrás. E assim tu vai diminuindo. Isso aqui tem influência de 144 de meio ano, 3 meses, né? 1 mês, meio mês, a 8 nem tem aqui. Então, essa média aqui, ela é do último mês, ou seja, os 30 últimos dias. Então, ela está nessa posição porque ela levou em consideração os últimos 30 dias. Aí ela está nessa média aqui. Professor, uma pergunta. O Sim. pessoal está perguntando aqui. Essa resistência de 24 mil, ela tem uma previsão de tempo? Uma previsão de tempo. Na verdade, professor, isso é um pouco complicado você enxergar isso, tá? Por isso que muita gente que é grafista, eu garanto para vocês, o que tem de ordem aqui embaixo, de ordem de compra, é algo grande, tá?
Eu conheço um monte de gente que está com ordens grandes ali para comprar. Então, eles, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão chamando o preço lá para baixo. Porque se eu quiser vender, eu não tenho ninguém para comprar aqui, o que eu vou fazer? Se eu quiser vender, preciso baixar meu preço. Eu tenho um automóvel para vender. Meu automóvel custa 17 mil reais, custa 33 mil dólares, certo? Cara, mas aqui tem 30 caras me oferecendo 25 mil. Se eu precisar vender o meu automóvel, o que eu vou fazer? Vende. Eu vou acabar vendendo. Talvez não para esse cara aqui, mas eu vou vender para esse cara que está me pagando 31 mil. Quer saber de uma coisa, cara? 3 mil, né? Vou me livrar do meu carro. Então eu vou vender por esses 3 mil. Beleza, fui lá e vendi. O que acontece com o preço? O teu gráfico ele começa a descer. Ele veio até aqui. Claro, eu estou falando de uma proporção gigante, tá? Opa! Cara, se tu furar aqui a 17 agora, o que vai acontecer? O troço vai perder. Quem está com um pouco de lucro ou com pouco prejuízo vai dizer, cara, eu vou vender aqui porque senão eu vou perder muito. E aí, automaticamente vem para esse cara aqui. Então, há possibilidade de acontecer isso? Sim, há essa possibilidade. Isso é mercadológico, tá? Pô, no começo eu ficava indignado, porque, puxa, o gráfico estava tão bonito, né? Por exemplo, assim, ó, olha aqui, ó. Esse dia, né, professor Hugo, nós conversamos, né? Lembra, professor Hugo? Aí eu falei para o senhor, geralmente ele volta na metade desse candle aqui, não voltou bem na metade, e depois vai, e foi. Cara, a gente estava super feliz. Agora vai. O que aconteceu? Uau! Por quê? Porque aqui embaixo tem um monte de gente querendo comprar. E aí entra uma questão que a gente também conversou, né? Na economia tem a questão dos desejos autorrealizáveis, né? Quer dizer, na economia acontece tudo aquilo que as pessoas querem que aconteça, né? Se as pessoas querem que aconteça uma crise, a crise vai acontecer. Se as pessoas estão motivadas a consumir, o consumo vai aumentar. Então, são momentos psicológicos. Você diria que nas cripto, esses desejos autorrealizáveis são mais fortes que nas ações? Eu quase acho que sim, porque é um mundo de pessoas. Assim, eu conheço muita gente jovem que ganhou uma grana comprando em qualquer lugar, vendendo em qualquer lugar, e de certa forma com muita coragem assim para fazer negócios, né? Dentro da área de criptomoedas. É um mundo um pouco diferente. Por exemplo, assim, ó, eu não converso, às vezes converso com o Tércio, com o meu irmão. Meu irmão, por exemplo, a gente trabalha junto aqui em ações, mas ele é um cara que não compra cripto. Ele é um cara que ele é análise gráfica, mas ele usa muito fundamentalismo. Aí ele assim, cara, de onde veio o dinheiro, para onde vai o dinheiro, quem ficou esse dinheiro, como é que está isso, quem é que me garante, né? É uma questão pessoal. A gente trabalha junto, ele trabalha aqui do meu lado e ele não compra cripto. Ele compra mais dólar e índice, que te dá coices assim gigantes, né? Mas dá para fazer um bom. Eu acho que hoje ele fez 17 pontos, se eu não me engano, no dólar. Né? Se ele estava com 10 contratos, ele fez R$1.700. Eu não sei porque hoje eu não estava aqui no escritório. Mas ele falou, fiz 17 pontos. Tem que dar parabéns. Né? O Tércio sabe disso. Eu chegava, na época que eu não estava mexendo com cripto ainda, com dólar, cara, tem dia que eu fazia 30 pontos. Mas não é todo dia assim, né? E o stop, o mínimo que tu tem que ter para trabalhar com dólar, são 5 pontos. Mas aqui é a mesma coisa, né? Eu não posso querer comprar aqui e não pôr. Não. Cara, se eu deixar sem stop, daí o que acontece? Bom, eu estou apostando na subida, beleza, isso é uma estratégia. Mas se eu quiser ganhar ou perder, eu quero ganhar 3 vezes mais do que perder. Para cada que eu perco, eu quero ganhar 3. Então, a minha estratégia tem que ser assim, né? E aí, se você tiver mais de 50% de acerto, 3-1, você está ganhando um baita dinheiro durante o mês. Então, essa é uma visão simples e clara, né? De como as coisas funcionam. Às vezes o cara vai dizer assim, mas é muito complexo eu entender isso tudo. Cara, não é que é complexo, isso é muito visual e tu tem que te dedicar bastante a isso.
senão realmente fica difícil. A grande conclusão, professor, dessa análise que o senhor está fazendo é que, bom, bem rápido, né? Bem resumido, é que a gente pode esperar, talvez acontecer, né? Sempre esse disclaimer, talvez, uma queda até 26 mil, e se ocorrer essa queda, é para comprar em 26 mil. Mais ou menos isso. É o que muita gente faz. E fechar os olhos, né? E mandar bala. É mais ou menos isso, professor Hugo. Mas assim, ó, se eu sou cauteloso mesmo, eu vou fazer o seguinte: eu vou sair aqui, digamos que eu veja aqui agora, opa, batendo 34, a chance de subir, certo? Eu venho aqui por 2 horas, por exemplo, 120 minutos. Vocês podem fazer lá, ó. Se você olhar aqui, ó, tu não vai se animar em comprar aqui. Entenderam? Sim. Por que tu não vai se animar? Porque nós estamos numa descendência aqui. Se eu comprar esse candle aqui agora, olha o que acontece aqui, ó. Esse candle aqui, ó. Fez um candle bonito, fez um engolfo aqui, né? E são outras formas gráficas que a gente vai... No curso eu estou preparando isso aí. Isso aqui é o engolfo. Então aqui eu tenho... Aqui tem uma figura gráfica bastante conhecida, né? Deixa eu me lembrar o nome agora. Isso aqui não é Marabuzu. Sei lá, mas é uma figura gráfica bastante conhecida. Ela indica que há uma reversão aqui, né? Opa, fez um engolfo aqui. Teoricamente, eu vou esperar um pouco agora, porque ele vai retroceder. Quando ele abrir o próximo, ele vai retroceder um pouco, eu compro. Mas eu tenho que comprar para vender no máximo aqui, né? Dentro de uma linha de tendência. Se eu não fizer isso, pessoal, eu tô... E assim, eu vou comprar aqui. Meu stop tem que estar aqui embaixo. Né? Aí sim, se eu olhar um custo-retorno, por exemplo, vou comprar aqui e meu custo está aqui. Até onde é que eu vou? Opa, 3-1. Se eu realmente tiver indícios de que isso vai até aqui, é uma boa compra. Mas, cara, eu vou arriscar de 31 para... Não, de 33.114 para 32.666, para chegar a 34.424. E aí eu compro, já boto meu stop, né? E seja o que Deus quiser. E aí você acompanha. Pô, subiu aqui, sei lá, subiu 7%, né? Aí tu passa por uma área menor. Eu vou passar agora por meia hora. Eu vou passar por meia hora, porque eu já tenho meu desenho aí feito e tal, né? Vou passar para 30 minutos. Vamos ver como é que está em 30 minutos. Olha como está bonito, né? Ele fez esse elemento, fez o engolfo, tal e tal, beleza, né? Vai chegar lá em cima? Cara, não sei se vai, mas vou comprar acima desse cara aqui. Quando esse cara abrir aqui, é uma nova informação. Compra aqui, bota meu stop aqui embaixo. Subiu, bateu na 34. Quanto que deu isso? 33.469 para 33.149. Isso dá 5%, não dá? 33 para 33.100. Não, dá uns 3%. Cara, se eu estou achando que ele vai ter uma continuidade, cara, põe no 0-0, já não vai mais perder dinheiro, né? Mas isso dá trabalho, isso não é uma coisa que se faça com muita... Isso são operações mais frágeis, ó. Se vocês olharem no meia hora, ele não está bonito. Ele não está bonito. No 2 horas está até mais bonito, né? Mas no meia hora ele não está bonito, olha só. Ele fez ascendente, mas devolveu tudo. Por quê? Porque o último dia a queda foi maior. Então aqui nós estávamos um leve... Por isso que, pessoal, quando eu comecei a olhar a análise gráfica, eu falei assim, cara, não tem como entender isso. Como é que tu vai entender o cara falando de uma semana, de um dia, daqui a pouco de 30 minutos e tal? Isso é uma coisa natural. Lá na figura grande, lá tu vai começar a enxergar como está a tua tendência. Hoje a tendência, se você olhar para valer mesmo, vamos colocar aqui, ó, no diário, a tendência hoje é consolidação. Tu tem uma faixa de operação aqui, que está se estreitando cada vez mais. Então, eu não tenho bom risco retorno hoje nessas operações. Aqui eu tinha, bem mais. Né? Bem mais. Aqui eu teria, pelo menos daqui até ali, né? Aqui começou a complicar.
Daqui para frente, cara, eu não fiz mais nada no Bitcoin. Nada. E uma coisa que eu sempre falo, eu falo no grupo também. Quando todas as figuras gráficas de todos os ativos, os criptoativos, ficam com a mesma cara, pô, não é legal, cara. Não é bacana. É triste de ver, sabe? Puxa, isso parece que não anda para frente, não anda para trás. É muito complicado. Alguma dúvida sobre isso? Então, o que vocês precisam entender? Depois no curso, eu vou colocar certinho como configurar as linhas gráficas, né, as médias, como trabalhar a questão de cores. Eu gosto de usar as cores aqui do Ficube, porque eu tenho certeza que quem quer se especializar um pouco mais nisso um dia vai assinar essa ferramenta do Bo Williams. Ela é fenomenal. Eu não sei se a base dela, eu acho que é gratuita. É que ela tem umas coisas aqui, é isso aqui, ó, o Prisma, né? Eu não tenho Prisma para criptomoedas, eu tenho Prisma só para ações, tá? E porque para criptomoedas a coisa é muito dinâmica, é muito rápida, tu não consegues acompanhar muito legal. Então aqui tu coloca as tuas preferências e tu começa a enxergar qual que é a melhor oportunidade, o que está melhor de acordo com essas cores aqui, né? E esses números. Então isso são coisas que essa ferramenta oferece, né? Linha de tendência a gente tem que começar a entender um pouco, mas assim, ó, tu vai ter que navegar entre tempo gráfico e tu vai ter que navegar entre as tuas médias, né? Então, cada média ela tem o seu valor, e assim, a primeira avaliação que a gente vai acabar fazendo aqui é essa, né? Eu posso chegar aqui, sim, posso, não está sendo fácil, mas, né? Então, por essa ferramenta que tem um outro bloqueio aqui em cima, que é o 26 mil e pouco, a gente já viu, né? Mas é possível chegar aqui embaixo. A minha crença agora, nesse momento, eu vou aguardar topos ascendentes. Quando eu tiver topos ascendentes, aí sim. Ó, o que é um topo ascendente? Eu vim aqui embaixo, fui aqui em cima, vim aqui era um topo ascendente, né? Só que, o que ele não fez? Ele não, aliás, ele que é um fundo, né? É um fundo ascendente, mas ele não fez um topo ascendente. Ficou no mesmo nível. Aqui ele refugou esse meu fundo, fez outro mais fundo, né? E fez um topo mais alto. Só que ele não fez esse fundo é menor. Então, isso caracteriza bem que é uma consolidação. Se você quiser fazer um trade longo, não é o momento. Alguma dúvida? Vamos abrir para perguntas, professor. O que você acha? Isso, fica à vontade. Por isso eu digo, interrompa quando vocês quiserem. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma pergunta? Pode escrever no chat, se for o caso, se não tiver com microfone. Professor, atualmente você vê todos os criptoativos com esse mesmo gráfico? Todas elas estão com o mesmo gráfico. Porque, na verdade, quem puxa tudo, ó, aqui está meu Bitcoin, tá? Eu vou olhar uma aqui que eu estava... Não, aqui é a Bitcoin. Eu vou abrir aqui, ó, eu estava monitorando uma, né? Matic. Ó, Matic. É muito parecido o gráfico. Eu vou colocar o diário aqui no BTC. Tá vendo, ó? É muito parecido o BTC com Matic, que é parecido com BNB, que é parecido com... Opa, esse aqui é o XNS, esse era um call de um cara, né? Mas aqui também está em 1 hora, né? Se eu colocar no diário, ele vai estar um pouco melhor, porque essa furou o esquema esses dias, tá? Essa furou. Só que eu não comprei ela e não compraria ela, por quê? Porque ela estava numa zona muito... Por isso que eu digo, tem um monte de bloqueio aqui, ó. Se eu tivesse comprado ela aqui, pessoal, aqui eu teria vendido ela com toda certeza. Com toda a certeza do mundo, né? Eu talvez teria comprado ela aqui a 7,60, porque ela rompeu aqui, né? E abriu um novo candle aqui em cima. A minha ideia seria, com certeza, 8,77 vender ela. Podem ter certeza. Cara, mas 7,60 para 8,77, está falando de quanto de lucro? 16%. Então, mas tu podia ter lucrado 20%. Sim, poderia ter lucrado 20%. Mas aí é chute, aí é jogo. Aí não é com categoria. Agora, se isso aqui agora furar aqui em cima, fizer algo nesse sentido, vai, volta e começa a andar, meu amigo, cara,
tu vai ter um ativo que vai fazer uma loucura. Pode ter isso aqui, ó. Tu vai ter isso aqui, ó. Esse aqui saiu de 5 dólares e 60 e foi parar em 29 dólares. Estão entendendo? Ó, a hora que ele furar, é só vocês olhar a média. Quando o preço começar a fazer em cima, todas as médias elas estão alinhadas para cima, cara, ninguém segura, o troço vai embora. É o que acontece com o Bitcoin e tal. Só que para nós chegarmos novamente a essa situação aqui, vai ter muito bigode sendo ralado aqui nesse esquema, né? Então, essa é uma que está um pouco diferente. O Prisma avisou, né? Olha aqui, ó. A ADA. ADA é um criptoativo que eu gosto pra caramba. Já ganhei dinheiro com a ADA. Acho ele tem movimentos bonitos, movimentos concretos, só que estão chutando demais o ADA, né? Cara, ele deu essa... Aqui, ó, deixa eu botar no diário aqui, do ADA. Ó, ele fez uns movimentos bonitos, começou a fazer movimentos bonitos, mas estão chutando direto, cara, né? Na verdade, ele não desceu até onde foi o Bitcoin, mas se você olhar, ele tem uma sequência parecida com o Bitcoin. Essa aqui é uma outra que a gente estava olhando esses dias, essa aqui está no diário, já não, no diário. Ó, ela também tem uma configuração parecida, né? Mas olha o volume que foi comprado aqui. Então, a tendência dela é que ela está dando volta aqui, né? Mas para comprar a gente está, professor, a gente está com uma dominância de 45% do Bitcoin. Quer dizer, 45% do mercado cripto é em Bitcoin. Já esteve maior de 50%, né? Mas ainda há dominância. Então, qualquer coisa que acontecer com Bitcoin vai respingar nas criptos, né? É mais ou menos, o Bitcoin está para as criptos como o dólar está para outras moedas, né? Aí você tem o euro que influencia bastante, mas já não é tanto assim, então é mais ou menos a mesma coisa. Assim, eu acho que agora nós estamos num mundo de oportunidade. Aquele cara que tem uma grana, e assim, ó, eu tenho uma grana sobrando e tal e tal. Cara, eu procuraria lá os meus 24, 26 mil pontos, esperaria num tempo menor de 1 hora uma ascendência lá e compra, né? É difícil, é como o professor Hugo fala, é difícil, cara, são bilhões de dólares, né? É muita grana investida, isso não vai deixar de existir. Se não vai deixar de existir, teoricamente, o que desce sobe. Se vocês acompanharem Bolsa de Valores, cara, quanto digamos assim, comprado e, cara, tu está perdendo ali 30%, né? Eu comprei hash na época. Comprei hash justamente quando saiu e foi só queda. Mas eu não comprei muita hash. Então não estou nem aí. E outra coisa, né, pessoal? Na verdade, quando o Bitcoin subir, eu recupero. Então eu não vendi, né? Mas o ideal seria vender, porque o momento talvez de comprar seja mais agora, seria muito mais negócio. Mas assim, ó, é mercado, cara, né? É aquilo que eu falei naquele dia no curso. Eu comprei um terreno bonito, um terreno que eu quero para residencial, uma área residencial, fazer um comércio, fazer alguma coisa nesse sentido. Daqui a pouco vem lá o governo do estado e do lado do meu terreno compra uma área maior e monta um presídio. Eu perdi meu terreno? Não. Mas ele tem o mesmo valor? Não para aquilo que eu quero. Tu não vai construir um condomínio do lado do presídio. Tu tem que ir agora ou esperar alguma coisa acontecer ou tu fazer câmbio com isso, com alguém que precisa de um terreno perto do presídio. Não está perdido, né? Isso são coisas do que acontecem.
Falei alguma besteira, professor Hugo? Acho que, Hugo, acho que não, né? Não, isso chama-se externalidades em economia, né? Quer dizer, É, da mesma forma que construir um shopping do lado da sua casa iria aumentar o valor, né, o contrário também é verdadeiro. bingo. Mas o senhor acha que essa queda, né, do Bitcoin, ela vai continuar assim por um bom tempo? Senhor, quais são as suas expectativas? Minhas expectativas, mas é uma coisa pessoal, uma leitura pessoal. Já demorou demais para decidir isso aí, tá? Para mim, isso aí está prestes a explodir. E eu, Explodir, o que o particularmente. senhor fala é acabar com a moeda, é Não, não, explodir não. para cima. Explodir para cima, né? Explodir, eu já fiquei assustado aqui. Não, 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 não. Ele vai. é, como eu falei para vocês, há uma possibilidade de descer. Por isso que quando a gente bota essas coisas no grupo, eu levei uma crítica esses tempos, o cara colocou assim, mas aí é fácil, ou sobe muito, desce muito. Não, cara, análise gráfica, se eu soubesse exatamente qual é o ponto, cara, né? Se eu soubesse, a gente está falando aqui de resistências, né? E tendências, e para onde ele vai parar. Eu mostrei naquela ferramenta lá. Então não adianta. Se você comprar Bitcoin, aqui é a primeira resistência. Digamos que ele comece a subir. Aqui é a primeira resistência, segunda resistência, terceira resistência. Cara, automaticamente não vai mais acontecer o que aconteceu aqui. A queda é uma coisa, porque isso vai... muita gente chama de violinar, né? Tem aquele cara que fez uma compra, tá com stop em qualquer lugar. Quando ele pega, ele que nem derrubar aquele castelinho de cartas, né? Então, aqui tu vai ter um pullback, obviamente, para tu furar isso aqui. Então, isso aqui, não pensem que a gente vai ter uma subida tão rápida como foi descida. Nunca é assim. É difícil. É difícil. Agora, se vocês observarem, sempre quando a gente tem uma descida dessas aqui, a gente tem esse movimento aqui. E ele começa ficando cada vez mais apertado, até começar a subir. Mas esse ficar mais apertado, ele pode estar descendo um pouquinho mais. Daqui a pouco ele chega nos 26 mil. É possível? É. Porque aqui está embolado, ó. A 34 está debaixo do 305. Entendeu? Isso, a 34 não, 17. A 34 está debaixo da 144. Essa, olha, 610. 144, 610, 304, 305, 144 e 72 continuam alinhadas. Elas estão alinhadas. Agora, se esse cara aqui passar para baixo da 144, aí sim nós vamos ter um problema. Se isso acontecer, por exemplo, nesse movimento que está acontecendo aqui, aí eu começo a cada vez mais ter certeza que eu vou para 144, para 610. Mas podem observar que essa queda aqui não é tão assim, né? Então, os próximos dias nós vamos decidir. Se ele começar a subir aqui, já inverte aqui automaticamente, e você vai ter, além de ter o alinhamento, né? Tu vai ter também a ascendência novamente. E aí vai embora, né? Se eu for falar aqui, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer isso aqui no Bitcoin. Vamos fazer uma Fibo. Eu vou fazer uma Fibonacci aqui. Não, mas tem que usar... Eu vou ter que usar 3 dias. Eu vou dar 3 dias aqui para me dar mais espaço, para vocês enxergarem melhor isso, né? Ó, eu estou usando o tempo gráfico de 3 dias. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, retração de Fibonacci, e fizer ela aqui, ok? Ó, não, aqui não, eu tenho que fazer ela aqui embaixo. Aqui onde começou a subida. Ó, eu estou aqui na 61.1, já demonstrei para vocês. Então, quais são os meus alvos por Fibonacci? Por isso que é importante a gente começar a entender a análise gráfica. Cara, se isso aqui começar a fazer ascendência e romper esse topo aqui, o meu topo é 102 mil. O meu primeiro alvo. Meu segundo alvo é 159 mil. O meu terceiro alvo é 210 mil e meu quarto alvo nessa projeção é 243 mil. Tá bom?
Então, imagina se você... Cara, o troço já estava 60 e poucos mil dólares, né? Você comprou ele a 33 mil, digamos que tu compre hoje. E daqui a 3 anos esse troço está valendo 150 mil dólares? Existe alguma coisa que tu pode, né? E isso é análise gráfica, isso é tendência. Isso é o que acontece. Ah, mas Elcio, tu garante isso? Ninguém vai te garantir isso. Agora, o que tem de analista punk pra caramba a nível de mundo, falando que o Bitcoin vai beirar $1 milhão, não tá fácil, tá? É um monte de gente que fala isso. Cara, o Bitcoin vai para $1 milhão. Pô, mas não é possível. Não, cara, tá escasso. Tem muita coisa acontecendo com ele e, cara, ele é uma moeda já aceita pelo mercado. Beleza, então, o que eu vou dizer? Nós leigos, né? Leigos não, mas nós, simples mortais, vamos dizer que, isso não pode acontecer? Não, isso pode acontecer. É plenamente possível acontecer. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Hugo, para fechar aqui, tá? Todas as criptomoedas têm o mesmo comportamento? Não. Eu preciso avaliar cada criptomoeda. Embora os gráficos estejam parecidos, eu preciso avaliar cada um, né? Então, olha só. Aqui, nesse caso, de 3 dias, né? Olha aqui, ó. Aqui ele está em cima de um suporte grande. Então, é difícil analisar agora e dizer assim, ó. Mas então tu não sabe exatamente. Não, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. A única coisa que a gente sabe é que, historicamente, o que desce sobe. E a gente sabe muito bem que se você comprou aqui, ó, né? Eu comprei aqui, fui para cá, depois voltou para cá. Eu perdi dinheiro ou ganhei? Eu ganhei, né? Podia ter ganhado mais? Sim, esquece, nunca vai ser assim. Aqui subiu, mas voltou aqui de novo. Aqui subiu, voltou aqui de novo. O que eu tenho que fazer é olhar isso aqui, ó. Os topos estão ficando menores. Aí eu me preocupo. Aí eu começo a me preocupar. Mas, teoricamente, né? Olha só, topo descendente ainda, tal e tal. Tem uma base legal aqui. Então, isso é normal. Se vocês vasculharem dentro do Binance ou de qualquer ferramenta que vocês comecem a usar aí, vocês vão enxergar exatamente isso, né? Como o Bitcoin é uma moeda bastante conhecida, é uma cripto bastante conhecida e que muita gente investe, e tudo que está acontecendo é extremamente normal. Por isso que, às vezes, eu dou risada, a pessoa assim, Elon Musk falou, caiu. Não, cara, ele viu o gráfico. Pode ser, sim, ele pode influenciar, por quê? Porque é um cara que tem, quando ele fala, né? A gente fala aqui para 10 pessoas, 20 pessoas. Quando o cara fala, ele é ouvido por 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de pessoas. Isso pode influenciar, mas não é por quê? Porque se o gráfico não tivesse propenso a cair, não cairia. Uma notícia dificilmente abala. Ela pode abalar, ela pode variar. Por exemplo, assim, na Petrobras acontece muito isso, né? A mudança do presidente de Petrobras, como aconteceu esses meses passados aí. Caiu lá 20%. Já passou, já está dando lucro, já foi, já tal. Então, isso é normal. É o que vai acontecer. Mais alguma pergunta? Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem, hein, que olha que o professor o seu não tem muito tempo não, para ganhar dinheiro, hein, pessoal. Vamos lá. Não, tinha uma curiosidade, prof. Boa noite. Boa noite, Jean. Neocampeão europeu. Queria perguntar se não cabe nessa fase, depois dessa queda grande, um pouco de análise fundamentalista junto, ou seja, o momento, o grande crescimento das cripto em geral, mas particularmente o Bitcoin, acendeu um alerta nos governos, né? Sendo que é uma moeda global, ela obviamente não é influenciada por movimentos locais, mas sim por, vamos falar assim, ameaças globais, como foi, por exemplo, o corte da mineração. Eu não sei, eu entendo essas atitudes, por exemplo, da China como algo que, em outras realidades, poderia ter tido uma consequência muito maior.
E o Bitcoin agora está nessa faixa dos 30 mil, 30, 34, me parece, devido aos fundamentos, também um suporte muito forte. Então, quando você afirma, e eu concordo, que abaixo da média, aquela inferior, tem um monte de cara com ordem de compra posicionado, mudar desse cenário, por exemplo, agora muitas empresas de mineração se mudaram no Canadá, Estados Unidos de novo, e utilizam renováveis. Uma mudança positiva desse cenário poderia fazer que as baleias, o que está posicionado lá embaixo, suba um pouquinho, e daí favorece ainda mais esse movimento de subida. É errado misturar os dois pensamentos, ou você se limita só a ver a questão gráfica? Porque o que é diferente das bolsas é que é global. Não tem acontecimento local que pode ter alterar esse cenário. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Giancarlo, com certeza, se você consegue fazer análise fundamentalista associada à gráfica, cara, você está dando um passo gigantesco, né? Para mim, vou te falar a verdade, as criptos elas são relativamente novas, né? Mas o interessante é isso que eu sempre falo para o professor Hugo, né? Como pode que tudo que se aplica na bolsa se aplica aqui e funciona? Então, isso é um negócio que eu acho super interessante. Agora, se você tem análise fundamentalista dentro desse negócio, evidente, o que você falou é muito pertinente, porque eu quero comprar lá com 24 mil, mas eu vejo que está subindo. Tu acha que eu vou deixar minha ordem lá? Exato. Não se vou. O cenário muda, fica de volta favorável, porque realmente se mostrou um meio de valorização ou de pagamento que seja realmente consistente, que os governos viram que efetivamente não tem como quebrar esse negócio, mas tem que se adequar, aí vai dar mais força ainda. Posso dar um pitaco, professor? Fique à vontade, professor. Só para... Veja só, hoje o mercado das cripto representa 1,3 trilhões de dólares do mercado. Então, você tem uma predominância ainda pequena, se você for comparar em relação ao ouro, outros ativos já consolidados, né? Mas 1,3 trilhões já é uma representatividade que, se acabar da noite para o dia, vamos dizer, né? Se a gente continuar com essa tese louca de alguns, né, que Bitcoin, criptomoedas é uma miragem, né? Nós estamos falando de um sumiço de 1,3 trilhões da noite para o dia, né? Equivalente a sei lá, a Apple. A Apple vale hoje um pouco mais de 2 trilhões. Mas é um impacto brutal. Fora isso, né, são as raízes que as criptomoedas já fizeram em todo o sistema financeiro. Né? Porque, queira ou não queira, todas essas inovações que a gente está vendo hoje no mundo são produto de inovação em criptomoedas. O Pix é basicamente um protocolo que deriva, né, do modelo DeFi, de facilitar meios de pagamento. Com a vinda das criptos, né, resolvendo problemas, não tenha dúvidas que, tipo, você, da noite para o dia, parar de usar todo esse ecossistema já gerado, toda essa riqueza já gerada em inovação, em tecnologia, em soluções, né, significaria o equivalente a perder, sei lá, queimar a biblioteca... como chama aquela biblioteca? Esqueci o nome. Aquela biblioteca de Alexandria, tá? Essa é a referência que eu tenho. Você sumir com as cripto, né, significa queimar a biblioteca de Alexandria, onde você vai perder uma parte da história da humanidade. Tá? Só isso, no ponto de vista financeiro. Agora, o que está acontecendo com o Bitcoin agora? Né? Por que ele foi de 60 mil a 33 mil? Bom, como já falamos no grupo, né, uma moeda que já foi morta mais de 40 vezes. Né? A economia no mundo já matou 44 vezes o Bitcoin. Depois eu passo lá no grupo um link para vocês derem uma olhada aí quantas vezes o Bitcoin foi morto. É uma moeda que já foi testada de todas as formas possíveis. Quer dizer,
quando ela não valia nada, quando era simplesmente banco imobiliário de nerd, né? Lá na época das pizzas, né? E agora, né? Quando ela serve já para fazer negócios reais mesmo. Não na sua totalidade, mas em parte. Então, o que nós estamos tendo é um ataque frontal, né? A resiliência do Bitcoin. Então, quando você tem a China retalhando, né? As minas de mineração, né? 40% das minas de mineração na China foram desativadas. E aí você tem uma carência, uma escassez do Bitcoin. Você tem países como a Turquia que, né, estão retalhando, enfim. Mais desgraça que essa é só o governo americano partir frontalmente para uma briga direta. No máximo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma regulamentação independente, né, tributária. Os governos vão querer pegar uma boquinha dessa geração de riqueza, porque destruir, acabar com esse meio é impossível, não tem mais como fazer isso. Então, como eu disse, né, seria uma perda significativa para o sistema financeiro mundial. E é isso que nos motiva a pensar que o Bitcoin está barato e que, se alguém puder, né, compre. Talvez compre na resistência do professor Elcio, $26 mil. Era isso que eu queria falar. Eu acho que tudo o que a gente fala, faz e tal, isso vai amadurecendo, né? Então, quanto mais variáveis você consegue compilar, vamos chamar assim, né? Mais preciso será o teu trade. Quando a gente fala por exemplo, assim, essas notícias dos governos intermediando e tentando fazer algum benefício do negócio com bitcoins, por um lado, é uma notícia que abala, e abalou todas as criptomoedas, né? Agora, uma coisa eu tenho quase certeza, tá? Tem muito fake, muitas coisas que não vão acabar não conseguindo, que não tem um fundamento bom, que era realmente uma pirâmide, provavelmente não vai conseguir voltar a ser o que era, né? E isso eu vejo como um problema, porque são muitas criptomoedas. É muita coisa para você investir, né? Então, o que é sério, o que não é sério, o que é tal? Cara, essa questão fundamentalista, para quem conhece bem, é fantástico. Não é minha praia. Eu sou grafista mesmo, tá? Em criptomoedas, grafista. Em ações, quando eu vou comprar umas ações para o swing trade, evidentemente, eu olho se a empresa é boa ou se ela é uma oi da vida, né? Mas aqui nas criptomoedas, eu sou grafista. Eu olho o gráfico, vou lá, compro e tal. Evidentemente, eu gosto de ADA, Ethereum, eu gosto de CHZ, eu gosto muito da KMD, e assim vai indo, né? Ripple, eu acho interessante. A Ripple, ela teve um gráfico muito bonito no começo do ano, e surpreendeu, né? Então, o gráfico dela estava lindo. Tem um conhecido meu, ele era para estar na live hoje aqui, mas eu acho que ele comprou, se não me engano, 1,48 e acabou vendendo em R$12. Então, faz a conta, né? E assim, ela estava prestes a explodir, estava tudo desenhando para isso acontecer. E eu acabei dizendo para ele foi lá e fez uma conta na época, naquela não é modal, eu não me lembro. Eu tinha uma conta lá também, só não cheguei a investir lá, porque ela só tem 3 ou 4 criptomoedas. E aí a coisa começou a subir. Então, é possível? É por quê? Mas ela tem fundamentos, ela não surgiu ontem, tal e tal. Graficamente, ela estava simplesmente perfeita. Ela fez aquele leque, né? Ela começou a alinhar tudo para cima, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui vai explodir. Só que eu consegui olhar isso uma a uma, por quê? Porque ela tinha lá só 5 moedas. Né? Diferente, tu vai olhar na Binance aqui, cara, tu tá doido, cara. É muita coisa para se olhar. Por isso tem que elencar algumas na minha visão, né? Ou tu usa uma ferramenta do Ficube lá, contratado especificamente para criptomoeda. Aí sim, ele te ajuda a escolher o que está numa posição legal e não.
porque ele tem uma ferramenta para fazer isso, né? Mas essa eu não tenho. Eu consigo analisar o Bitcoin, mas eu não escolher a moeda adequada. Tá bom, acho que é isso, né, professor? Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, tá. Obrigado, professor Elcio. Eu acho que o senhor sempre foi brilhante aí. Continue nos iluminando aí com seus gráficos. Dá mais segurança, né, enquanto investidor, enfim. Sempre com aquela advertência, né? Não é verdade absoluta. Se fosse, o senhor não estaria dando de graça. Nem estaria no grupo. Estaria nas Ilhas Caimã ou nas Ilhas Fiji, né, nesse momento. Mas a essência é aprendermos juntos, né? E ensinar um pouco a quem precisa, quem gosta, né, principalmente. Obrigado, professor Elcio. Valeu, pessoal. Estamos conversados aí. Falem aí no grupo. Vamos ver se a gente faz mais desses lives agora nas férias, né? Valeu! Live melhor! Agradeço muito aí, né, o convite novamente. E, assim, galera, como eu digo para vocês, fiquem de olho. Se vocês querem comprar Bitcoin, procurem, tracem LTAs lá, cara. Quando o rompimento verdadeiro voltou, aí sim é o momento de comprar com muita certeza. Se ele subiu, voltou a metade do movimento, cara, aí isso demorou 2 meses, 1 mês, demorou meio mês, demorou 3 dias, subiu, foi até 34, voltou, bateu embaixo, já fez um topo acima, cara, daí vocês já podem ter quase certeza que a coisa vai embora, tá? Mas, como eu digo, cuidado porque ela pode realmente descer. Então, não existe verdade absoluta, o professor foi preciso nisso que ele falou, e eu acho que é isso mesmo, tá? E assim, comecem a olhar a análise gráfica, cara, isso é eu peço isso para vocês. Não olhem para a análise gráfica como uma coisa difícil. Ela no começo é difícil, cara, né? Tem alguns setups que dá para ensinar, eu vou preparar uns bem simples, que realmente dá para fazer. E ele já te dá segurança, né? Ele já te dá segurança e é uma entrada melhor. Porque o que eu entendo, na grande maioria das pessoas, elas compram cripto, compram por comprar, né? Elas não tem aquela... vou esperar um momento melhor. E, cara, para esperar um momento melhor não existe outra forma senão gráfica. Para mim, é isso. Com certeza. Obrigado, professor. Valeu. Grande abraço, gente. Obrigado. Valeu, Elcio. Abraço. Valeu, obrigado, hein? Abraço, Hugo. Valeu. Valeu, Tércio. Obrigado. Tchau, tchau.